Então, a aula de ontem que começamos e vamos continuar agora é do dia 28 de novembro de 2010, a parte 3 da aula. O que você deseja é o que você obterá. Vamos ver onde paramos aqui. Ontem à noite eu li, então, o verso, né, o sloka, a tradução. Eu vou ler novamente agora. E a explicação de Srilacharya Maharaj. Então, o verso sloka fala o seguinte: não é possível conquistar Maya praticando Maya. Não vejo outra maneira de obter alívio, exceto pela misericórdia dos sadhus. Esse é o verso de Srila Narottama Das Thakura, que Rupi Paibe Seva. Rupa Goswami escreveu isso. Então, Srilacharya Maharaj fala: você não pode conquistar este ambiente ilusório a menos que obtenha a devida misericórdia. Como eu disse antes, quando seu coração está cheio de outras coisas, então, como você aceitará a misericórdia? Como você obterá a misericórdia adequada? Você deve ser capaz de aceitar a misericórdia. Serviço devocional. Misericórdia é serviço devocional. Então, nós temos que ser capazes de aceitar a misericórdia. Se você está com a mente cheia de outras coisas, o coração cheio de outras coisas, como que você vai aceitar o serviço devocional? Só há uma forma de dominar Maya. Não é praticando o que Maya vai lhe oferecer. Maya vai lhe oferecer algum meio de ganhar dinheiro, só que para isso você vai ter que trabalhar muito. Você não vai conseguir dominar Maya se você quer muito dinheiro. Você não vai conseguir dominar Maya. Maya vai te oferecer o desfrute do corpo do outro. Você não vai dominar Maya se você quiser desfrutar do corpo do outro. Você não vai obter Maya, não vai dominar Maya, se você quiser fama e poder. Ela vai te dar fama e poder. Se você agarrar a fama e poder, você não vai conseguir dominá-la. Então, a única forma de dominar Maya é a misericórdia do Guru. E misericórdia quer dizer serviço devocional. Misericórdia quer dizer serviço devocional. Somente com o serviço devocional adequado, você vai dominar Maya. O Guru lhe dá a misericórdia, o serviço, e você tem que fazer, executar da forma adequada. A forma adequada de executar o serviço é um serviço constante, serviço responsável. Você pega um serviço e mantém ele. Hoje lemos de manhã, no livro de Srila Govinda Maharaj, Reflexões Douradas. Vamos terminar amanhã esse livro. E Srila Govinda Maharaj está falando que o número de voltas que você prometeu para o seu Guru no dia da iniciação, que você ia cantar, que você não ia deixar a Japamala jejuar, se você não seguir o número que você prometeu, se você deixar um dia sequer de cantar a Japamala, você está cometendo ofensa contra o Guru. É Guru a parada. Então não podemos perder a chance da misericórdia do Guru. O Guru deu serviço, nós temos que fazê-lo. Você recebeu a primeira iniciação, foi dito para você,
no mínimo 4 voltas por dia, o ideal no mínimo é 16. Mas se não der, cante 4 com qualidade. Cante 4 voltas com qualidade. Isso aí também foi lido hoje. Srila Govinda Maharaj falou que Srila Siddhar Maharaj deixou isso claro. A qualidade supera a quantidade. Então, se você não tem tempo, cante 4 rondas, mas com qualidade. O que é cantar com qualidade? Não pensar em mais nada na hora de cantar a Japamala. Pensar nos santos nomes, escutar o santo nome. Não cantar a Japamala assistindo TV. Não cantar a Japamala no celular. Nem olhando o computador. Nem conversando. Cantar com qualidade. Se você recebeu a segunda iniciação, o Gayatri Mantra, você tem que cantar no mínimo 2 vezes por dia. Isso você prometeu para o Guru que lhe iniciou. A segunda iniciação, no mínimo 2 vezes por dia. São 3 vezes, mas no mínimo 2. De manhã e à noite. No nascer do sol, no pôr do sol. Então temos que seguir o que o Guru orienta. A misericórdia dele é o que vai nos afastar de Maya, é o que vai fazer com que nós dominemos Maya. Não desejar algo material. Se você desejar algo material, e fama e poder material, você também não vai conseguir dominar Maya. É como colocar gasolina no fogo. É como colocar lenha na fogueira. Quanto mais você faz, mais você pensa, mais aumenta. Então temos que aceitar a misericórdia do Guru. Como você obterá a misericórdia adequada? Você deve ser capaz de aceitar a misericórdia, serviço devocional. Você deve desejá-lo. Se você realmente deseja misericórdia, então a obterá facilmente, mas se não a deseja, não obterá. Se você deseja serviço devocional, como está sendo dito aqui, você vai obter facilmente o serviço devocional. Mas se você não deseja, você não vai obter. O desejo do serviço é extremamente importante. Eu sou um exemplo disso. Srilachar Maharaj fala. Eu queria a Kripa é misericórdia. Eu queria a Kripa de Gurudeva. Não a posição, ou algo assim. E a misericórdia veio. Não me sentei como Gurudeva. Desculpa. Não me sentei ao lado de Gurudeva. Nem sempre ficava com ele. Queria tentar cumprir seu desejo. Queria tentar fazer o que ele queria. E assim conseguir o resultado. Então, Srilachar Maharaj, ele não ficava o tempo todo ao lado de Gurudeva como alguns faziam. Ele estava sempre servindo. Ele ficou pouco ao lado de Gurudeva, pouco assim. Ele ficou de 92 até 2010, quando o Gurudeva abandonou o corpo, com Gurudeva, servindo Gurudeva. Mas não era o tempo todo ao lado de Gurudeva. Ele estava organizando, ele estava gerenciando o templo. Ele estava fazendo todo o serviço. Então ele não ficou ao lado de Gurudeva. Tudo que Gurudeva queria, ele fazia. Ele estava lá para servir Gurudeva, não para ficar ao lado de Gurudeva. Se Gurudeva pedisse para ele ficar ao lado, ele ia ficar. Mas tinha muito serviço para fazer. Então, ele estava sempre fazendo algo e normalmente não era ao lado de Gurudeva. Se você também tiver esse tipo de desejo, se você quiser isso, você obterá facilmente a misericórdia dele, de Gurudeva. Mas, se você seguir sua mente, não conseguirá. Então, nunca devemos seguir nossa mente. A nossa mente é
muito travessa, como disse lá Char Maharaj. Nossa mente sempre pensa algo errado. E nem a nossa mente e nem a mente de ninguém. Pior do que seguir nossa mente é seguir a mente de alguém. Temos que seguir o Guru genuíno, alguém que está na consciência de Krishna mais sênior, aquele que está servindo o Guru. Outro dia, Silachar Maharaj, nós lemos uma aula dele falando que nós devemos seguir o Guru e aquele que está servindo o Guru adequadamente. Ele deu o exemplo de Purujit Prabhu lá na Venezuela. Silachar Maharaj falou, vocês aqui ou seguem Gurudeva ou seguem Purujit Prabhu, porque Purujit Prabhu servia Gurudeva adequadamente. Então, ou você serve o Guru, você segue o Guru, ou você segue aquele que está servindo o Guru adequadamente. Mas não podemos seguir nossa mente, muito menos a mente de quem não é devoto. Não podemos nunca seguir a mente de quem não é devoto. Se alguém lhe der um conselho, nunca siga. Não siga o que um karmi, não siga o que um materialista, aquele que não faz a prática devocional, aquele que não é da consciência de Krishna, aquele que não é da família de Krishna, a nossa família real, nossa família verdadeira. Não vai seguir nunca a mente de alguém que não é da nossa família de Krishna. E também, se for da nossa família de Krishna, siga a mente daquele que está servindo adequadamente o Guru. Não é para seguir qualquer devoto. Às vezes o devoto também, a mente dele está perturbada. Temos que seguir o Guru ou aquele que está servindo adequadamente o Guru. Nunca siga a mente, por isso temos um Guru. Por isso temos um instrutor que está aqui dando as aulas. Quantas aulas nós já lemos de Silachara Maharaj? Quantas aulas ainda vamos ler? Muitas. Estamos em 2010. Tem aulas até 2021. Tem muita aula para ler ainda de Silachara Maharaj. Tem os 4 livros que ele escreveu, vamos ler também. Tem os livros de Shila Govinda Maharaj, de Shila Siddhar Maharaj. Estamos lendo de manhã. Já lemos vários e agora no programa da manhã estamos lendo. Amanhã vai acabar mais um livro com leitura aqui no programa da manhã. Então nunca siga sua mente. Silachara Maharaj terminou essa parte da aula falando isso. Agora vem a 4ª parte da aula. É o mesmo dia, 28 de novembro de 2010. Aula dividida ontem, eu falei em partes. A aula não é uma aula inteira, é dividida em partes. O subtítulo dessa aula aqui é Aceitando a Ordem do Guru. Então, Silachara Maharaj, ele começa a falar. Gurudeva deu algumas explicações sobre os devotos de Uttam, Madhyam e Adam. São 3 tipos de devotos. O devoto pode ser Uttam, Madhyam ou Adam. Se você diz algo a alguém, então ele o faz, isso é chamado de Madhyama. É um devoto Madhyama. Se você diz algo e o devoto, alguém, eles não fazem, é Adam, o mais baixo, o devoto menos dedicado, é o devoto que tem menos fortuna espiritual. O Guru fala algo para ele e ele não faz. O outro está num estágio intermediário, é Madhyama. O Guru fala e ele faz. E tem um outro tipo de devoto aqui. É mais baixo, Adam. Mais caído. E Uttama significa que apenas alguma indicação é suficiente. Por exemplo, Gurudeva diz, ok, se você puder fazer isso, será bom. Ele não ordenou que ninguém fizesse. Mas, se você fizer esse trabalho,
imediatamente, então você é Uttam. Esse é o humor correto. O humor correto, Srilacharya Maharaj sempre fazia isso. Gurudeva falava algo, ele imediatamente, o mais rápido possível, ele ia fazer o serviço. Ele não deixava para depois. Outro dia, Srilacharya Maharaj, numa aula, nós lemos também, ele falou que, às vezes na Índia, agora, ultimamente, ele estava lá na Índia, ele pedia algo para um devoto, ele dava um seva para o devoto estava honrando praçada, o devoto olhava para ele e falava, quando eu terminar aqui, Acharya Maharaj, eu vou fazer. Esse não é um devoto Uttam, aquele que faz imediatamente. O Guru pediu. Não tem nenhum serviço mais importante do que o Guru pede. Ah, honrar praçada é serviço devocional? Sim, honrar praçada é serviço devocional. Mas é muito mais importante fazer o que o Guru pediu. Não o que a sua mente quer. A mente do devoto quis honrar praçada, terminar de honrar praçada. Ele pensou primeiro nele. Ele pensou primeiro nele e depois ia fazer o que o Guru pediu. Esse não é o devoto mais elevado. Ele vai fazer, mas não imediatamente. Então, esse daí quem é? É o Madhyama Adhikari, é o devoto intermediário. Não é o mais elevado, não é o mais baixo. Então, você é o Uttama, o devoto da mais alta classe. Aí tem uma pergunta para Srilacharya Maharaj. Mesmo que Gurudeva diga isso indiretamente, sim, ele pode dizer indiretamente, se alguém fizer isso, será bom. Ele não ordena diretamente, Je Jana Krishna Bhaje Sejana Chatur. O que quer dizer isso? Aqueles que servem a Krishna são muito inteligentes. Gurudeva é muito inteligente. Ele sabe que se houver 5 ou 10 devotos, ou às vezes 20 ou 50 devotos sentados na frente dele, e ele der uma ordem para um deles fazer algo, os outros ficarão chateados. Ó, Gurudeva, Gurudeva não está me dando uma ordem. Então, Gurudeva diz, se alguém fizer isso, será bom. Eu vi Gurudeva dizer isso muitas vezes. E imediatamente um dos devotos fazia esse trabalho. Uma vez, eu me lembro, quando eu estava em Londres, muitos talvez 8 ou 9 anos atrás, não consigo me lembrar agora, quando o Gurudeva estava falando com os devotos pela manhã, ele disse, ouvi dizer que a coleta de vegetais é boa aqui. Se alguém vai lá e recolhe, isso é bom. Pensei comigo mesmo, ok, vou fazer isso. Mas não disse a ele que ia. Mais tarde, naquele dia, quando o Gurudeva foi descansar, depois do almoço,
desculpa, depois do café da manhã, e todos estavam dormindo, eu disse a um devoto que dirigia uma van que estava indo para a coleta. Então, aquele devoto, alguns outros e eu fomos fazer a coleta. Naquela época, 200 a 300 devotos vinham ao templo todos os dias. E o que coletamos durante aquele dia, nem mesmo um dia inteiro, apenas algumas horas, foi suficiente para 3 ou 4 dias depois disso. Então, o que Srila Maharaj coletou deu para 3 a 4 dias e iam em torno de 200 a 300 devotos. Imagina a quantidade de boga que Srila Maharaj coletou. 200 a 300 devotos comendo durante 3 a 4 dias. A quantidade que ele coletou com os outros devotos. Trouxemos 3 caminhões cheios de Subti. Sua Divina Graça ri. Então, o que ele fez? Ele está falando aqui, né, justamente o que ele descreveu antes. Gurudeva falou para os devotos, seria bom coletar, eu soube que aqui eles dão muita boga. Aqui em Londres eles dão muita boga facilmente. Seria bom coletar. Quando Srila Maharaj escutou isso, ele esperou o Gurudeva ir descansar e pegou outros devotos e foi para lá, coletar. Isso é um devoto Tama. Gurudeva não falou claramente, mas ele já foi correndo e fez. Imediatamente ele fez. Para o mesmo dia. E veja só a quantidade que ele coletou. Por isso Srila Govinda Maharaj escolheu ele, somente ele, para ser o sucessor da missão do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Porque ele tinha essa qualidade. Ele fazia imediatamente o que o Guru pedia. Ele não ficava ao lado do Guru. Como o pessoal fala, ele não era papagaio de pirata. Ficava ao lado do Guru. Ele ia servir, ele ia trabalhar. Não tinha para ele, não tinha dificuldade. Ele não tinha preguiça. Outro dia ele deu uma aula também, nós lemos aqui, ele falando que o grupo dele, ele não queria no grupo dele alguém preguiçoso. Ele não queria ao lado dele alguém preguiçoso. Ele não queria alguém, um sannyasi, que fosse pregar, ganhasse a passagem para ir em algum lugar pregar, em outro país, enfim, em outro lugar, e só desse uma aula por dia e ficasse escolhendo a praçada e só esperando a praçada opulenta. E quando atrasasse o horário da praçada, o sannyasi reclamava. Ele não queria esse tipo de pessoa ao lado dele. Por quê? Porque ele era o Tama. Ele fazia tudo imediatamente. Então nós temos que pegar o exemplo dele. Temos que pegar o exemplo de Srila Maharaj. Ele não está mais aqui ao nosso olhar, mas as aulas estão aqui. Quem ficou com ele viu que ele era assim. E quem ficou com ele há algum tempo pode contar isso. Tem pessoas que ficaram anos e anos e anos ao lado dele e estão contando agora. Já contaram e vão contar ainda. Como o Gurudeva também, muitos devotos contam histórias de Gurudeva, histórias de Srila Siddhar Maharaj. Para quê? Para nos animar. Nós temos que nos animar, nos entusiasmar. Nós temos que ter entusiasmo com devotos que são aplicados. Claro, com o Guru, mas não só com o Guru. Com devotos que são aplicados, que estão sempre lá na linha de frente, na batalha. Nós temos vários exemplos no mundo inteiro de devotos que arregaçam a manga, vão e fazem. Como disse Srila Maharaj, não ficam atrás de um quarto com ar-condicionado, sentados com a caneta na mão, projetando, fazendo planos. O devoto mesmo, ele vai e faz.
Não interessa se está calor, se está frio, se está chovendo ou não. Precisa fazer o serviço, ele vai e faz. Esse é o devoto. Isso é o que Gurudeva quer de nós. Então temos que pegar o exemplo de todos esses grandes devotos. Claro, dos gurus e dos grandes devotos. Temos uma outra aula aqui, do dia 28 de novembro, continuação, parte 5 dessa, continuação da aula que acabamos de ler aqui. Deixe-me ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Eu estou com o Facebook fechado aqui, depois eu volto aqui para ler. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Por enquanto ainda não houve nenhuma pergunta, nenhum comentário. Fazendo algum comentário sobre a aula ou, enfim, sobre alguma coisa devocional. Vamos continuar então a leitura. Então, como eu havia falado, é a parte 5 da aula. O subtítulo da aula é As coisas de Krishna para o serviço dele. Então, Srilacharya Maharaj começa a falar. Uma pergunta de um devoto, ele fala o seguinte, o devoto, que alguém ganha a vida enganando as pessoas. Aí Srilacharya Maharaj responde, enganar as pessoas não é um problema se você usar o dinheiro que você recebe para o serviço do Guru, do Senhor Supremo. Então, isso daqui é uma visão muito profunda. Se você falar isso para algum cristão, para algum, sei lá, qualquer outra pessoa que tem outra filosofia, ele não vai entender. Ele não tem a fortuna espiritual para entender isso. Pouquíssimas pessoas entendem isso. Nem nós, devotos, se você pegar e falar isso para os devotos, não vão compreender o que Srilacharya Maharaj está querendo explicar, mas tem que escutar tudo e ter um mérito espiritual para conseguir assimilar. Às vezes, a filosofia não é tão palatável assim, mas é a realidade. Então, vamos escutar pacientemente e com muita atenção para compreender o que ele está falando. Então, ele fala assim, enganar as pessoas não é um problema se você usar o dinheiro que você recebe para o serviço do Guru ou do Senhor Supremo. Então, não é prejudicial e nenhum karma, bandhan, escravidão virá. Se você enganar alguém, como diz aqui, para o serviço a Deus, para o serviço ao Guru, nenhum karma virá. Porque o karma só vem quando você faz algo para você. Você pega você pega o resultado do trabalho para você. Se você fizer um trabalho sem enganar ninguém e usar esse dinheiro para você, isso vai produzir karma. Vai produzir escravidão no mundo material. Se você, veja só, se você enganar alguém
e usar o dinheiro exclusivamente para Krishna, para o Guru, você não tem nenhuma reação. Você vai ganhar fortuna espiritual. É difícil compreender isso se você não tem uma boa fortuna, se você não tem um sukriti, uma boa fortuna espiritual, um sukriti. Você não vai compreender isso. Por isso, a maioria das pessoas não compreendem isso. Mas tem que ser todo o dinheiro, tudo para o Guru e para Krishna. Não pode pegar nada para você. Se você enganar alguém e pegar uma parte para você, aí sim você vai produzir karma. Você vai produzir escravidão para você. Então vamos continuar aqui. Para o serviço do Senhor, você pode fazer tudo. Krishna disse no Śrīmad Bhagavad Gita 9:30, capítulo 9, verso 30. Se mesmo uma pessoa muito pecadora me serve exclusivamente com devoção, ela deve ser considerada santa, pois sua resolução é perfeita, seu entendimento é perfeito. Então veja só o que Krishna fala. O próprio Deus fala isso. Se mesmo uma pessoa muito pecadora, por isso Nityananda Prabhu, ele não estava preocupado quem é ruim e quem é bom. Se você servir Krishna exclusivamente, não interessa quem você é. Mesmo uma pessoa pecadora, muito pecadora, me servir exclusivamente com devoção, ela deve ser considerada santa, pois sua resolução é perfeita, seu entendimento é perfeito. O próprio Krishna diz: se meu devoto é um ladrão, se meu devoto é um patife, etc., ele ainda é meu devoto. Aí tem uma pergunta aqui para Srilacharya Maharaj. Mas se eu acho que quero roubar e fazer alguma ação, haverá reação? Se você fizer alguma ação para o Senhor, então não haverá reação. Quando você está quando você está cortando os vegetais, por exemplo, você está matando os vegetais. Se você está fazendo isso para o Senhor Supremo, então não há reação. Mas se você está cortando os vegetais para comê-los sem oferecer para o Senhor Supremo, você mesmo, se você cozinhar para si mesmo, então a reação virá. Tudo que é feito, que é para nós e não é oferecido primeiro para Krishna, não é feito para Krishna, então a reação virá. Teremos reação, boa ou ruim. E isso é karma. Karma é ação e reação. Qualquer coisa que você faça que não seja para Krishna, vai te produzir reação. Qualquer coisa que você faça para Krishna, não produz reação. Tem um outro exemplo que Srilacharya Maharaj já deu, enfim, os gurus dão. Eles dão um exemplo, por exemplo, um soldado, um policial. Um policial. O policial está na rua executando seu serviço. Se o ladrão começa a atirar nele, ele revida e ele mata o ladrão, ele não vai ter nenhuma reação por isso. Por quê? Porque ele está no exercício dele. O governo libera ele. Agora, se ele pegar e matar alguém fora do serviço do governo, ele vai cumprir alguma pena. Ele vai ser preso. Da mesma forma com Krishna. Se você faz algo para Krishna,
não tem reação. Se você faz algo para você, você vai ter reação. Como agora na guerra, né? Tá todo mundo só fala o dia inteiro em guerra, o dia inteiro, qualquer lugar que você vai, estão falando de guerra. Você liga a TV, estão falando de guerra. Você olha no Facebook, tem gente postando coisas sobre guerra. Na guerra, a pessoa que é do exército, da marinha, enfim, da aeronáutica, de onde for, ela mata uma outra pessoa de outro país, enfim. Ele não vai ter nenhuma pena por isso, não vai ter nenhuma reação. Reação que eu digo material. Claro que se você matar alguém, mesmo em serviço militar, ou na polícia, onde for, você vai ter a reação kármica. Mas estou falando na reação aqui do mundo material. Você matou alguém para o governo vai tirar qualquer penalidade sua. Mas se você matar por conta própria, você vai ter alguma penalidade. Então é assim que funciona para Krishna. Se for para Krishna, tudo pode. Nada é errado, se for exclusivamente e com devoção feito para ele. É difícil compreender uma pessoa normal que não faça a prática correta, que não esteja a alma já sendo limpa, não vai entender isso. Tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: ao aceitar os restos sacrificiais dos deuses universais, as pessoas virtuosas são liberadas de todos os pecados decorrentes da violência contra outras entidades vivas. Mas aqueles que preparam comida para seu próprio prazer participam apenas do pecado. Então, o que está sendo dito aqui, se você mata outros seres, por exemplo, as plantas, para oferecer para Deus, não tem problema algum. Mas se você cozinha para você, você matou as plantas para você, aí sim vai produzir pecado. Você vai participar do karma, você vai ter um karma, a reação por aquilo que você fez. Gurudeva falava, Srila Govinda Maharaj, se você comer boga, se você comer num restaurante, pode ser vegano, vegetariano, não interessa. Se você comer na casa da sua mãe, do seu pai, na casa do seu filho, a sua mulher cozinhar e não oferecer para Deus, você está comendo pecado. Gurudeva falou isso. Se você cozinhar você mesmo e não oferecer para Deus, para o seu guru, você está comendo pecado. E vai ter a reação por isso. Então, aquele que bate no peito, eu sou vegetariano. Uma vez, Srila Govinda Maharaj falaram para ele, porque tal pessoa vegetariana, isso não vai ajudar na vida devocional, isso daí não vai dar boa fortuna espiritual. Srila Govinda Maharaj falou, os herbívoros são vegetarianos. Os animais que não comem carne, eles são vegetarianos. Eles estão fazendo serviço a Deus? Não. Eles não estão fazendo serviço a Deus, eles somente não estão produzindo karma ruim para ele, de comer outro animal. Tem vários e vários animais herbívoros, são vegetarianos. Eles não fazem serviço a Deus por ser vegetariano. Então o vegano que bate no peito, eu sou vegano, eu não prejudico os animais, não é serviço a Deus. Ele só não está produzindo um karma pior. Mas ele produz karma ruim por quê? Porque ele corta vegetais, ele mata vegetais para sobreviver. Não importa se é animal ou vegetal. Claro que o animal é muito pior. Mas ele também está cometendo pecado, ele está comendo pecado. O vegano come pecado todo dia, se ele não oferece para Deus. É uma concepção material o veganismo. Tudo que é material não é serviço a Deus. Toda concepção que não é de Krishna produz karma, produz pecado. Temos que ter essa concepção. Então, quando aqui Srila Acharya Maharaj falou
que tudo pode ser para Deus, você pode até enganar uma outra pessoa se usar tudo para Deus, não há problema com isso. Não vai produzir karma ruim. Se você pensa que é o proprietário, que você é o desfrutador, bogue, isso está incorreto. Sua esposa também não é propriedade. Desculpa. Sua esposa também é propriedade de Krishna. Dasi é a serva de Krishna. Se você desfrutar com ela, isso também é errado. Srilacharya Maharaj já falou isso. Normalmente a pessoa casa e ela quer desfrutar da esposa. Isso é errado. Ela é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. Não é para desfrutar dela. Mas isso é uma concepção mais profunda. Tem uma pergunta aqui para Srilacharya Maharaj. O devoto fala assim: mas isso é difícil de entender para a sociedade, porque se as pessoas nos virem roubando banco, vão pensar mal de nós. Srilacharya Maharaj fala, conheço um homem que agora é membro do parlamento no distrito de Murshidabad. Ele era meu amigo antes e agora também continua meu amigo. Ele ajuda o templo algumas vezes. Ele é um bom homem, o líder na área, e todos o conhecem na Índia. Sua idade é de 55 anos agora. Ele tem algum karma. Ele tinha apenas uma filha. Ele é um homem poderoso e rico, membro do parlamento, mas sua filha estava se misturando com seu motorista, uma pessoa da classe baixa, e ele não podia tolerar isso. Quando ele descobriu sobre isso, a repreendeu. O que você está fazendo? Esta não é a nossa cultura. Eu sou um membro do parlamento. Todo mundo me conhece na Índia e você é minha única filha. Um bom marido educado, você mesmo é bem educada, mas o que você está fazendo? Ele a repreendeu muito naquela noite. E no dia seguinte, a garota cometeu suicídio. Pulou do telhado de um prédio. Fui falar com ele por alguns minutos. E ele disse: Maharaj, o que posso fazer? É o meu karma. Já fiz um karma ruim antes e agora tenho alguma reação. Ele me disse isso há algum tempo, no passado. Algum tempo. No passado, ele havia roubado um banco. Ele era um grande ladrão. Mas o que ele fez com o dinheiro que roubou, ele deu a quem precisava. Por exemplo, o parente de alguém morreu e eles não tinham dinheiro para a cremação. Ou alguém não conseguiu organizar a cerimônia de casamento de sua filha porque não tinha dinheiro.
ele deu algum dinheiro para pessoas tão pobres, para os velhos. Foi assim que ele usou o dinheiro roubado. Em algum momento, um processo judicial veio contra ele. Ele passou talvez 2 ou 3 meses na cadeia, na prisão. Dessa forma, Krishna também lhe dá algum tipo de fiança. Se você usar a propriedade de Krishna para si mesmo, uma reação virá. Mas se você usar a propriedade de Krishna e suas coisas para seu Gurudeva, para Krishna, o Senhor então, para Krishna, o Senhor, então nenhuma reação virá. Adorar o Ganges com água do Ganges. Aí tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: as coisas de Krishna são para o serviço de Krishna. Assim acaba essa aula de Srivacharya Maharaj. Então, devemos usar tudo para Krishna. E tudo é de Krishna. O alimento que vamos comer é de Krishna. Como Srivacharya Maharaj falou, a sua esposa ou o seu marido não é para você desfrutar. Tudo é de Krishna. O marido é das, é servo de Krishna. A esposa é dasi, é serva de Krishna. Nós temos que compreender isso. Tudo é para Krishna. Tudo é por Krishna. Tudo é feito por Krishna. Tudo é criado por Krishna. E tudo é para Krishna. Não é para nós. Se Krishna criou a vaca, é porque ele gosta de leite. Não é para nós tomarmos o leite sem oferecer para ele. Ele gosta de leite. Nós só tomamos leite porque Krishna gosta de leite. E nós comemos e tomamos o que Krishna gosta, o que é oferecido para ele. Nós não comemos carne porque Krishna não come carne. Se Krishna comesse carne, nós comeríamos carne. Mas ele não come carne, ele é contra a matança de animais. Então nós não comemos carne, nós não comemos ovos. Tudo é para ele. O dinheiro que você ganha, você dá toda a tua energia para o seu trabalho. O dinheiro o que vem em troca da energia que você gastou para o teu trabalho material? Dinheiro. Uma parte desse dinheiro tem que ir para Krishna. Se você usar tudo para você, você só está produzindo karma. Temos que manter a missão. Temos que dar. É uma fortuna. Srila Ashara Maharaj, acho que foi o ano passado, ele deu uma aula falando que é uma fortuna espiritual a cidade que tem um templo. Porque a misericórdia de Deus colocar a casa dele na cidade para os devotos frequentarem. E ele mesmo vai lá. A deidade vai, o próprio Krishna vai. Giriraj, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, Shrimati Radharani. Eles próprios vêm para a casa deles. E se você usar o seu dinheiro que você gastou, que você ganhou para o serviço dele no templo, você está ganhando fortuna espiritual. Você não está produzindo karma ruim. Se você usar o dinheiro somente para você, ou sua família, ou quem for, não for para Krishna, não for para a missão, você está produzindo karma ruim. Então é a graça de Deus você ter um templo na cidade, é a graça de Deus você poder comprar a flor e fazer a guirlanda para ele. É a graça de Deus você poder dar alguma doação de boga para cozinhar para Krishna. É a graça de Deus você pagar a luz para que à noite tenha programa, para que Krishna... Por exemplo, agora no calor, está muito calor, né? Vários e vários dias com calor, então tem um ventilador só para o altar.
os indianos que frequentavam aqui doaram esse ventilador. Não só aqui, só para a gente, como está ligado agora, mas para Krishna, no altar. Então, aquele que está pagando a luz está beneficiando, está agradando a Krishna. Por quê? Porque num calor desse tem um ventilador para Krishna. Então, Krishna deu a oportunidade do devoto pagar a conta de luz. O outro devoto paga a internet. Se não fosse o devoto pagando a internet, não estaria tendo agora aqui a transmissão para vocês que estão assistindo. Quer dizer, se não fosse esse devoto, seria outro. Mas o devoto que paga a internet, ele está ganhando fortuna espiritual também, claro. Aquele que paga a conta de água, que colabora, ele está também ganhando mérito espiritual. Por quê? Fortuna espiritual. Porque como que você vai lavar a louça da deidade? Como que você vai lavar a louça que cozinhou para a deidade? Como você vai lavar os pratos para os devotos que honram a praçada? Como que você vai lavar o templo? Então aquele que gasta com a água também, que ele paga a água, ele está ganhando fortuna espiritual. Tudo que é colocado no templo, qualquer um que doa qualquer coisa para o templo, está ganhando mérito espiritual, fortuna espiritual. Então o templo na cidade é para o devoto conseguir fazer serviço para Krishna. Se não tivesse o templo na cidade, não ia ter alguém pagando a conta de água, alguém pagando a luz, alguém pagando a internet, alguém pagando isso, alguém pagando aquilo, alguém pagando o produto de limpeza, alguém pagando a comida. Então é uma bênção a cidade. Shila Ashara Maharaj falou, Sila Kushum Ashara Maharaj, ele falou, é uma bênção a misericórdia de Krishna, a cidade que tem um templo. Então nós temos que aproveitar essa chance que Krishna está nos dando de comprar um vaso de flor para ele, de comprar uma fruta para ele, de comprar um incenso para oferecer para ele. Tudo que é gasto com Krishna, com o Guru, vai trazer benefício espiritual, não produz karma. Agora, se você comprar um incenso para a sua casa, você está produzindo karma ruim por isso. Ou karma bom, mas é karma. Se você comprar flor para enfeitar sua casa, está produzindo karma. Se você comprar flor para levar para o cemitério, como alguns fazem, produz karma. Qualquer serviço que não seja para Deus, produz karma. Então, tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Então, a aula aqui, essa parte da aula aqui, de Silachara Maharaj, ele fala, tudo é para Deus. As coisas de Krishna são para o serviço de Krishna. E tudo é dele. Tudo é dele. O nosso corpo é dele. Então, nós temos que fazer serviço para ele. Não para nós, nem para ninguém. Para ele. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, vamos ler agora uma aula de 2021. A aula do ano passado. Se tiver alguma pergunta, vamos ver aqui, porque já está quase na hora de encerrar a transmissão. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não houveram perguntas. Vamos começar a leitura, então, da aula de 2021, amanhã. Deixe-me ver quem está aqui conosco hoje, assistindo pelo Facebook. Temos aqui a Malini Devidasi, de Araraquara, Elaine Souza, Jashodanandana Prabhu, Ana Purna Devidasi, que mora na Noruega, a Natasha, conosco aqui também, Natasha Lima, e Arjuna Krishna Prabhu. Vamos cantar então o Namasankirtan Hari Harai. Amanhã, como eu já havia falado antes, mas pode ser que alguém entrou agora na transmissão,
Vamos terminar o livro de Srila Govinda Maharaj, Reflexões Douradas. Faltam 4, 5 páginas somente. Amanhã terminaremos, é um livro muito bom, como todos, claro. E depois vamos começar, talvez amanhã mesmo, se der tempo, O Servo Divino, outro livro de Srila Govinda Maharaj. Outro livro de Srila Govinda Maharaj. Então, de manhã, o programa da manhã começa às 7 da manhã com Mangalarati. Fazemos o Parikamatulus e as canções que é orientada por Srila Siddhar Maharaj. O programa da manhã é orientado por Srila Siddhar Maharaj. Depois tem a aula, e a aula é baseada nos livros. À noite, estamos lendo as aulas de Silachara Maharaj. E de manhã, são os livros da missão. E temos muitos livros da missão, muitos livros. Então, temos muitas aulas de Silachara Maharaj e temos muitos livros da missão. Temos aí anos e anos e anos de leitura, anos e anos e anos de Harikata. Se Krishna quiser que estejamos aqui, servindo nesse corpo, estaremos aqui lendo de manhã os livros da missão, à noite as aulas de Silachara Maharaj. Tudo está sobre a vontade dele. Silachara Maharaj falou isso. Até que Krishna quiser que eu sirva nesse corpo que eu estou agora, eu vou servir. Quando ele não quiser mais, ele vai me retirar desse corpo. Krishna retira a alma do corpo e aí você vai pegar um outro corpo. Ou vai pegar um corpo transcendental como Silachara Maharaj, ou como nós provavelmente vamos pegar outro corpo material. É muito raro uma alma ir para o mundo transcendental. Somente um devoto vai para o mundo transcendental. E tem um sloka que fala o seguinte. Outro dia Silachara Maharaj falou esse sloka, né? Ele falou esse sloka. De 10 milhões de trabalhadores, um é uma pessoa sábia. De 10 milhões de sábios, um está liberado do mundo material. De 10 milhões de pessoas que foram liberadas do mundo material, um é um devoto de Krishna. Veja só como é difícil a pessoa se tornar um devoto de Krishna. Nós não somos devotos de Krishna, nós somos aspirantes. Nós entramos na escola agora, nós estamos na escola da vida devocional, mas ainda não somos formados. Um devoto é aquele que está totalmente rendido, Sharanagati. É possível atingir Sharanagati nessa vida. É muito difícil, mas é possível. Depende de quem? De nós. Somente de nós, exclusivamente de nós. A primeiro ponto, temos que ter o desejo. O desejo de querer entrar em Sharanagati, a entrega total a Deus. Se tivermos esse desejo, já temos meio caminho andado. Aí é só seguir o que o Guru fala. Temos que seguir o que o Guru fala. Hoje falamos isso aqui. Nunca siga a sua mente e nem a mente de ninguém que não seja devoto. Aquele que não é devoto, ele vai falar sempre a coisa errada. A concepção mundana é errada. Qualquer coisa que alguém lhe falar para fazer, não faça. Faça somente o que o Guru pediu. O que um devoto que serve o Guru corretamente pediu. Essa é a orientação de Silachara Maharaj. Lemos hoje isso aqui. Não siga nunca sua mente e nem a mente de ninguém. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu vou ver quem está no Instagram também assistindo conosco. Hare
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Dayamita, Yoya Gaura, Dayamita, Yoya Gaura, Dayamita, Yoya Gaura, Dayamita, Yoya Gaura, Mita Gaura, Haribo, 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 Mita Gaura, Haribo, Mita Gaura, Haribo, 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 Mita Gaura, Haribo, 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 Haribo. Vamos encerrar então a transmissão. Só vou ver quem está antes no Instagram. Uma boa noite a todos. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangalarati. Dandavat Pranam. Temos aqui no Instagram hoje a Jade e a Roberta.